Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2, no versículo 21 ao versículo 35. Lucas 2, 21 a 35. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino será destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos de Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Podeis sentar. Vamos ter mais uma palavra de oração. Vou pedir a nossa irmã Ismália que nos guie nessa oração. Pai de amor, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez em tua casa para louvar o teu nome, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que tu sejas, ó Pai, com a tua palavra que será transmitida agora neste momento, que o Senhor use o teu servo, Senhor, e que através do teu Espírito, Senhor, nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos transmitir, Senhor. Que possamos, Senhor, levar, Senhor, todos os dias de nossas vidas a tua palavra. Que o Senhor toque os nossos corações, que as nossas mentes, Senhor, foquem, Senhor, na tua palavra e na transmissão do teu servo, Pai. Que nós possamos não desviar os nossos pensamentos nesse momento. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, assim como nos outros anos, nós esperamos que todos tenham um bom Natal, família reunida, uma boa refeição, todos com saúde. E a pergunta de como serão os dias que se seguirão a essa comemoração do nascimento de Cristo. Como tem sido também, como foram os dias depois do último Natal e como serão os dias agora que se seguirão. Será que nós estaremos assim tão sensíveis, tão emocionados, né, com a experiência da vivência com Cristo, da comemoração do seu nascimento? Eu vou falar nessa noite e eu não sabia se daria o tema Um Sonho Realizado ou se o segredo de Simeão. O segredo de Simeão. Eu acho que segredo é melhor, né? Porque nós não somos curiosos, né?
Então isso pode, pode despertar um pouco mais a nossa atenção nesse dia. E nós, lendo aqui o Evangelho de São Lucas, nós vemos que Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como prescrevia o cerimonial judaico, que se esperaram os 40 dias para a cerimônia da purificação, quando o menino seria apresentado no templo. Ele já tinha um nome que não era optativo, né, mas era um nome já escolhido de antemão nos propósitos de Deus, que fora anunciado por um anjo, que seria o nome Jesus, né, ou Josué, que quer dizer Salvador, né, Salvador. E nasceu segundo a prescrição da lei, ele cumpriu integralmente a lei, Completados 8 dias, foi circuncidado, e depois, a primeira semana, os 7 dias, era após o nascimento, após o parto. Depois, 33 dias, se cumpria os dias da purificação. Então, nesse período, antes, a mulher era considerada impura cerimonialmente. Não é que fosse impura, mas cerimonialmente era considerada impura. Mas tão logo foi possível, eles estiveram no templo e estiveram com o menino, agindo estritamente de acordo com a religião e a lei. Ofereceram uma oferta, e a impressão que nós temos aqui poderia ser uma oferta diferente, mas eles ofereceram uma oferta adequada à sua condição, de pessoas não eram pobres no sentido assim extremo, porque sabemos que José era carpinteiro, ele tinha a sua profissão, mas era uma oferta simples. E vemos então que tudo se vai cumprindo, e Lucas é o evangelista que detalha mais a respeito desse período da infância de Jesus. E quando ele chega ao templo, e ali é que acontecem algumas coisas importantes que nós vamos destacar aqui nessa noite, inclusive o segredo, né, que Simeão guardava no seu coração. Ali é a concretização desse sonho, foi revelado a ele, e agora então ele está louvando a Deus, engrandecendo a Deus por essa maravilha, por esse privilégio único de ter a concretização desse sonho que lhe fora revelado secretamente. Eu creio que tinha sido um segredo, porque se ele contasse para outros, podiam ouvir, mas por certo não acreditariam, né? O que foi revelado àquele homem. Que coisa extraordinária, meus irmãos, né? E aqui nós temos um perfil de Simeão. O texto diz que Simeão era um homem justo, ele era piedoso, e o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui, na verdade, é um paradigma para todos os homens cristãos, para todos nós. Pessoas justas, piedosas e habitados pelo Espírito Santo de Deus. No sentido, quando de justo, eu creio propriamente na justiça perante os homens, né? E piedoso, mais no sentido de a ligação com Deus, de piedade, de uma pessoa pia, de uma pessoa profundamente temente a Deus e religiosa. Nós encontramos outras pessoas também que são referidas como justas na Bíblia. Nos lembramos de Cornélio, um centurião da guarda romana, que era também tido como uma pessoa justa. Ananias, que colocou a mão orando por Saulo, né, e impôs a mão sobre ele, e caíram como que escamas, e ele é descrito também como um homem justo. Também temos aqueles que levaram o corpo de Estevão para sepultar. Diz que alguns homens justos tiveram essa coragem, essa iniciativa de sepultar aquele santo de Deus, aquele diácono da igreja no seu início, primeiro mártir, né? Que teve uma morte, vamos dizer assim, gloriosa, porque ele viu a glória de Deus, ele manifestou perdão, né, àqueles seus ofensores.
e ele havia testemunhado claramente a respeito de Cristo, e também aquelas pessoas que o sepultaram foram chamadas pessoas justas, pessoas justas. Então são vários, eu creio que possa haver mais ainda, são esses que me ocorrem. No sentido prático de uma pessoa justa, existe um adágio latino que diz assim: honesti vivere quic sum tribuere, honesti vivere alterum non ledere quic sum tribuere. Isso é, aquele que vive honestamente, vive honestamente. Aquele que não lesa ao outro, ele dá a cada um aquilo que é seu. Ele dá a cada um aquilo que é seu. Havia tantos homens em Jerusalém, como existem tantos homens hoje, né? Na vida pública, no comércio, na indústria. E como nós estamos precisando de homens assim, religiosos, não no sentido, vamos dizer assim, que as pessoas encaram até com escárnio, mas de homens tementes a Deus. E esse Simeão é uma pessoa extraordinária, porque não somente ele era justo, mas ele era um homem piedoso. E tão piedoso, por quê? Porque o Espírito de Deus habitava nele, ele estava, e o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo estava sobre ele. Meus irmãos, é o Espírito Santo que dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Enquanto você não tiver essa certeza, não tiver esse testemunho interno, não basta o testemunho externo. Às vezes as pessoas podem olhar e falar: não, olha, a pessoa é admirável, ele é justo, ele é até piedoso, ele é uma boa pessoa, mas nós precisamos desse testemunho interno, se somos ou não somos filhos de Deus. E eu creio que isso é sempre relevante, mas muito mais relevante nesse dia em que nós vamos destacar esse ponto sobre essa comemoração do Natal. Muito bem, esse Espírito Santo agiu de tal forma na vida de Simeão, que diz que o Espírito Santo revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. É quase certo isso, que ele recebeu essa revelação porque ele tinha um desejo legítimo de ter um encontro com Cristo. Muitas pessoas tiveram esse privilégio. Os magos que vieram distante, que eram homens sábios, e os gregos que tinham desejo de ter encontro com Cristo, agora na sua fase já adulta. Mas Simeão, ele tinha esse desejo de ter Jesus Cristo, de vê-lo, de contemplá-lo. E por isso o Espírito Santo, na sua soberania, diz que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. As pessoas têm cada desejo, né? E esse era um desejo, eu acredito que legítimo. Mas eu vejo pessoas falando: eu não gostaria de morrer antes de que Cristo volte. Mas a Bíblia diz que não há nenhum prejuízo para aqueles que morrem agora, porque de maneira nenhuma eles serão prejudicados. E Simeão tinha esse desejo legítimo: eu não quero morrer sem ver o Cristo. E o Espírito Santo falou para ele: não, isso vai acontecer na sua vida. Essa é a realização de um sonho. E eu creio que todos nós temos um sonho, e esse sonho fica mais aguçado nesse tempo do Natal. Sonho com relação à nossa família, a tantas coisas que são muito, depende de cada um de nós, né, que nós almejamos nesta vida. E esse homem então tendo esse sonho, o próprio Espírito que lhe revelara, que estava sobre ele, moveu para que ele fosse ao templo. E quando chegou ao templo, os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Meus irmãos, o templo, é claro que a igreja somos nós, mas nós vemos que era um hábito da família de Jesus, do próprio Jesus. Ele esteve inúmeras vezes no templo. Uma vez ele se perdeu, eu não creio que ele se perdeu, os pais que o perderam, né? Porque os pais já tinham andado tanto, né? Quando se lembraram do menino, acho que ele era tão comportado, falou: e agora, onde é que está o menino, né?
mas eles viram que o menino estava longe. E foram lá, inclusive, para falar comigo: olha, por que fizesse isso conosco? Eu creio que Jesus que deveria ter falado com eles. Ela falou: não, vocês que fizeram isso comigo. Vocês já estavam distantes, nem estavam pensando em mim, agora que vocês se lembraram, né? E quando eles voltaram, Jesus estava onde? No templo. Estava no templo. E nós vemos que esse lugar, né, de reunião, onde estamos ouvindo a palavra de Deus, onde temos comunhão, onde temos a celebração dos sacramentos, que é um ato também comunitário, né? É o Espírito de Deus que move as pessoas. E quando move, deve ser para uma coisa muito especial. Nós não vamos ao templo ou se reunir para pior, nós temos que ir para melhor. Porque a finalidade nossa deve ser essa, é a nossa adoração a Deus, né? Adoração a Deus. E aqui nós vemos a realização de um sonho, do sonho dele. Trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Eu acho muito importante isso, que Simeão pegou o menino, né, uma criança, no braço. Eu acredito que ele pôs esse menino bem próximo do coração, né, porque aquilo representava tudo para ele. Ele falou que era a consolação de Israel. Israel é um povo que vinha sofrendo ao longo do tempo. Já tinha passado o período intertestamentário, 400 anos de silêncio da voz profética. Precisava alguma coisa nova na vida das pessoas. E eu creio que o Natal, se trouxer esse espírito de novidade, né, de uma nova vida, de uma vida diferente, mas isso só é possível não porque nós vemos daqui vai ser diferente daqui para frente. Isso só é possível com Jesus. A pessoa ser uma nova criatura, andar num caminho novo. E ele tomou o menino nos braços e louvou a Deus. Que coisa importante nós termos essa intimidade, essa proximidade. Eu creio que um dia Jesus poderá nos abraçar também. Mas Simeão, já com certeza idoso, hein? Ele tomou aquele menino com todo carinho e o abraçou. Será que não seria isso, meus irmãos, que está faltando no Natal? Nós temos essa intimidade com Cristo, não ser apenas uma festa como tantas outras, em que Jesus também não é o centro da festa, né? Mas que Jesus fosse o centro da nossa vida, e que nós sentíssemos, movidos pelo Espírito Santo de Deus, que também nos traz a esse templo, que nos predispõe para que nós tenhamos uma comunhão real, autêntica com Cristo. E ele louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Então até aqui nós temos um perfil desse homem, um sonhador, um homem justo, íntegro, piedoso e cheio do Espírito Santo. E agora já não temos aqui esse perfil mais, mas nós temos o que? Uma prece em forma de cântico, que é o Nunc Dimittis. Despede agora em paz o teu servo. Esse cântico de Salomão, que é um louvor, é uma adoração, é uma oração, diz: pode despedir em paz, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Por quê? Agora. Porque se fosse antes, ele partiria naturalmente, mas agora ele poderia partir em paz porque estava realizado o seu sonho e aquele segredo que lhe fora revelado, agora estava aqui completamente esclarecido. Ele reconheceu naquele menino o Messias, a consolação de Israel. Despedir aqui tem a ver com morte, porque a morte é a separação do corpo, da alma. E o apóstolo Paulo fala nessa linguagem de partir. E é muito triste quando uma pessoa parte desse mundo sem ter uma experiência com Cristo. Naturalmente nós não vamos ter esse privilégio de colocá-la como nenenzinho em nossos braços, como alguém coloca lá no presépio, né? Agora nós andamos pela fé, mas a experiência é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo. E ele falou: agora eu posso morrer, porque
A pior coisa que pode acontecer a um ser humano é ele passar por essa vida, não ter Cristo e ter que enfrentar a experiência da morte. Mas agora ele falou, agora eu estou preparado para morrer. Quando eu trabalhava também com capelão, eu conversava com muitas pessoas que corriam risco de morte. E alguns dias eu não posso morrer, né? Posso morrer porque eu tenho alguma coisa pendente, né? Às vezes muitas coisas eram questões econômicas, né? Problemas para resolver alguns problemas. Mas todas essas coisas não têm sentido na hora da morte. O que realmente nós não podemos morrer é sem ter a Jesus Cristo como Salvador. O nome dele é Salvador. O seu nome será chamado Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É claro que nós temos muitas coisas para resolver, né? Com pessoas, né? Algumas situações que devemos ser previdentes. Isso faz parte do dever de todos os homens, principalmente do cristão, de manter as suas coisas em ordem. Mas, dentre todas as coisas, é preciso ter uma experiência com Cristo. Eu espero que nenhum de nós aqui, meus irmãos, passemos mais um Natal envolvido com tantas coisas. Eu não quero mais ser críticos, né? De que a pessoa está com outros interesses, outros focos. Cada um sabe. E outra coisa, não adianta nós também ficarmos martelando se o Espírito de Deus não agir na vida das pessoas, se ela não entender que Cristo é a prioridade, que o apóstolo Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Ele disse, agora pode despedir em paz, eu posso morrer em paz, segundo a tua palavra. Não era alguma coisa imaginária, porque muitas pessoas pensam em coisas que Deus não prometeu, mas aqui era algo direto, né? Conforme a palavra. Diz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram a tua salvação. Hoje nós tivemos algumas experiências que vieram de manhã, que me deixou assim bastante sensível e preocupado. Nós estávamos terminando a aula da escola dominical falando a respeito de um cego, né? E uma irmã levantou-se, eu era como esse cego. Deus abriu os meus olhos, né? Um testemunho espontâneo. E o homem, enquanto não vê realmente a Cristo, ele tem a pior das cegueiras. E o pior cego é aquele que não quer ver. E sabe por que ele não vê? Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a glória de Deus. Ele disse, já viram a tua salvação. Toda religião oferece um tipo de salvação. Às vezes através de boas obras, filantropia, através de penitência, de cumprimento de deveres. O cristianismo, a salvação está numa pessoa. Não é em rituais, mas está na pessoa. Meus olhos já viram a tua salvação. E qual é a salvação? É a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, a qual preparasse diante de todos os povos. Ele teve uma visão tão ampla da universalidade do Evangelho, que Deus tratou com o seu povo, no seio do povo de Israel, mas para que Israel fosse uma luz para os demais. Assim como Cristo é a luz, assim, luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo Israel. Isso é, não só para a igreja, que estava restrita ali àqueles judeus no início, ela começa a se abrir no dia de Pentecostes, quando Pedro ele abre com a chave a porta para todos, havia gente de todo mundo ali, a chave é a pregação do Evangelho, mas não só para a igreja, mas também para todos os povos, como já estava profetizado nos Salmos, louvai-o todos os povos, louvai-o todas as gentes, todos os gentios. E estavam ali o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Eu creio que os pais ficam felizes, quando se fala bem dos filhos,
E às vezes uma criança pequena, nossa, que beleza, né? Que maravilha, que saúde, tanta coisa. Né? E eu creio que Maria e José não eram diferentes, eram humanos, eles ficaram felizes. Eles ouvirem coisas tão grandiosas a respeito do seu filho, que ele seria uma luz para os gentios, consolação de Israel. Mas Simeão os abençoou, por quê? Porque é um privilégio, meus irmãos, ser mãe, ser pai, e principalmente ser uma mãe e um pai de um filho, como foi Jesus, filho perfeito, filho perfeito. O próprio Deus disse: esse é meu filho em quem eu tenho prazer, né? Eu tenho prazer. Ele abençoou Maria, abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino. Daí ele falou com Maria, a mãe: eis que o menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos de Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Agora, essas coisas vão se tornando assim muito portentosas diante de Maria, principalmente quando diz: ele está destinado para a ruína e para o levantamento. E essa é uma verdade, que toda a vida de todos nós, elas devem ser realmente em relação a Cristo. Para levantamento de muitos, mas para a ruína de muitos. Ele é alvo de contradição. Aliás, nem sei porque algumas pessoas estão tão alegres no Natal, porque se não receberam Jesus, se Jesus não nasceu no seu coração, né, talvez sejam alegres por causa dos sentidos, né, por causa do brilho, por causa dos alimentos, né, dos presentes. Mas nem a reunião em família tem sentido se Cristo não for o alvo, o centro. Então ele vai ser destinado para a ruína e para o levantamento de muitos de Israel e ser alvo de contradição. Ele foi criticado desde o começo. As pessoas se opuseram a ele, se levantaram contra ele. Não somente contra ele, mas contra os seus discípulos também. Alguns que entendem aqui que se trata apenas de um grupo, né, que pessoas que são humilhadas e são levantadas, outros entendem que são aqueles mesmos que se colocam em oposição a Cristo e aqueles que se colocam realmente em relação íntima com Cristo. Mas a verdade é que essa contradição ainda permanece, não só em relação a Cristo, mas também em relação a nós que somos seguidores de Cristo. Pessoas que dizem: por que você vai ao templo? Né? Por que você vai lá de manhã, você vai à noite, você vai numa quarta-feira? Por que você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, que você tem que fazer visitas? Olha, tem tantas coisas boas nessa vida, tantos alimentos interessantes, tantas festas, tantas coisas, né? E nós não dizemos que não são boas e não devemos nos privar das coisas boas da vida. Mas há uma prioridade, meus irmãos, e essa contradição, ela ainda continua. As pessoas nos olham como se nós fôssemos seres estranhos, né? Mas o que havia em Simeão era isso. Ele queria viver de acordo com a lei de Deus, ele queria agradar a Deus. O Espírito Santo estava sobre ele, ele era justo, ele era temente. Ele falou: eu vou ao templo. Eu creio que se nós viermos ao templo com uma finalidade que não seja legítima, não é bom, né? É bom no sentido que uma hora ou outra nós poderemos ser despertados, né? Mas ele foi ao templo porque ele precisava ter um encontro com Jesus, ainda que criança. Os magos podiam pensar também: mas o que será que um menino, uma criança vai poder me oferecer? Mas era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que se adequou à nossa condição humana, que cresceu em estatura, que cresceu fisicamente, intelectualmente e, acima de tudo, em graça diante de Deus e dos homens. Então ele disse: eu vou ao templo. E quando ele vai ao templo, meus irmãos, ele exultou.
Nós não temos aqui, talvez, os recursos para mostrar como a felicidade desse homem, a felicidade genuína de ter Jesus em seu braço e no seu coração. Talvez não possamos fazer isso. Há pessoas até que fazem aí misticamente, no presépio, o menino Jesus, mas ele está espiritualmente entre conosco, ele está presente. Ele ouve quando nós falamos com ele, ele aceita, ele nos perdoa. E as grandes comemorações litúrgicas, mas poucas pessoas vão dizer assim: eu posso agora ser despedido em paz. Muitos partem desse mundo até numa relativa tranquilidade, mas sem as bases. Mas ele falou: agora despede em paz o teu servo. Eu posso ir em paz agora, por quê? Aquele segredo que Deus lhe revelara, aquele sonho, né, que ele viveu a vida toda com aquele sonho, mas quando ele diz despede, talvez porque já tivesse bastante idoso, né, foi: eu agora posso morrer. Agora eu posso dizer às pessoas o seguinte: olha, fica aí os meus amigos, né, fica aí o meu trabalho, os meus negócios, vão ficar tudo aí, mas eu posso ir em paz. Isso não vai me perturbar, nada mais, porque eu estou em paz. E eu estou em paz por quê? Porque os meus olhos viram a tua salvação. Não há mais nada que eu almeje. As outras coisas boas na vida do crente são realmente decorrência, mas a essência é essa experiência com Cristo, que não fazemos em termos de crítica, mas entristece o nosso coração ao ver que as pessoas estão tão preocupadas, mas muito preocupadas, né? Se desgastam, inclusive. Às vezes sai um Natal muito caro, além da possibilidade de muitos, né, num tempo difícil como nós estamos vivendo, mas eles não recebem o presente especial. Então, essa espada que transpassou o coração de Maria, porque como mãe solidária, eu creio que não há nada que machuque tanto o coração dos pais, é quando os nossos filhos sofrem. E uma das coisas que às vezes é uma indagação: por que será que às vezes nós não podemos ajudamos tantas pessoas, às vezes não podemos ajudar aqueles que nós gostaríamos de ajudar, principalmente os nossos filhos, por uma circunstância ou outra, né? Por uma circunstância ou outra. Maria, ela fez o que pôde, mas ela não poderia evitar o que Jesus passou e passaria, não tinha como evitar. Isso é como uma espada que fere o coração, né? Como um punhal. Mas isso tudo é para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. O que é isso, manifestar os pensamentos? Há um texto na Bíblia que diz que a palavra de Deus, ela penetra e é capaz, né, de discernir pensamentos e propósitos do coração. Aqui fala pensamentos dos corações. Porque nós falamos: nossa, aquela pessoa é nota 10, é excelente, né? Mas o coração dela vai manifestar o seguinte: como que ela é em relação a Cristo. Porque às vezes nós podemos até ser simpáticos por proveito próprio, para ter acesso, a gente muito que gosta às vezes de fazer, como se diz aí, agradar as pessoas falsamente para atingir seus objetivos, né? Não, mas quando o pensamento vem realmente à tona, eu falo: não, aí está claro o pensamento desse ser humano. E o pensamento em relação a Cristo. A pessoa só realmente está bem quando os seus pensamentos são os pensamentos de Deus. E a pessoa de Cristo, o seu sofrimento, para que as pessoas externassem em relação a Ele o que pensavam. E ficou muito claro o que as pessoas pensavam. Alguns eram interesseiros, né? Queriam que se repetisse o milagre das multiplicações dos pães. Alguns seguiram, foram abençoados e não voltaram para agradecer. E assim, tantas coisas que nós vemos nos evangelhos.
mas essa espada que passou no coração de Maria, né? A alma, assim como uma espada literalmente, né, foi passada em Cristo, é como se ela sentisse tudo que aconteceu com o seu filho, como as mães sentem em relação aos seus filhos. Mas esse é o nosso Salvador, esse é o esperado, né? E a quem nesse Natal nós não podemos deixar de pensar no alto significado espiritual, crucial. Não adianta nós irmos ao templo se nós não tivermos um encontro com Cristo. E eu creio que todos nós aqui, meus irmãos, estamos conscientes disso. E nós podemos desejar uns aos outros um Feliz Natal, né? Mesmo Maria com todo aquele sofrimento, mas ela tinha alegria espiritual, disse: a minha alma engrandece em Deus, meu Salvador, porque o Salvador havia chegado.